Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre eleições de 2018, que serão as mais importantes da história do país. É dos resultados dessas eleições que depende o futuro da economia brasileira. Eu diria que existem três cenários para essa eleição. Uma, aquela em que uma celebridade se candidata. Esse é o cenário menos provável, com a saída do Luciano Huck. Isso praticamente esvaziou essa possibilidade. A segunda é um cenário de alto risco. É aquele em que o centro político se fragmenta. E neste caso, há vários candidatos do centro, a média deles cai, nenhum vai para o segundo turno. Quem vai para o segundo turno serão os extremos. O candidato do PT, dificilmente será o Lula, mas o PT terá candidato, não há dúvida disso, e provavelmente o Bolsonaro. Eu diria que hoje a probabilidade maior é de coordenação do centro. Eu não descartaria nem mesmo o apoio do presidente Temer ao candidato do PSDB. E neste caso, Alckmin incorporaria as forças do centro. E a probabilidade de esse cenário se materializar será de 60%. E nesse caso, nós teremos um período muito promissor para o Brasil. É um candidato Alckmin, ele vai continuar o processo de reforma. Nós temos tudo para ter uma grande reforma tributária em 2019, que gere um potencial de crescimento enorme para o país. A Previdência vai voltar à discussão, provavelmente será aprovada. Então nós teremos dois vetores. Primeiro, uma reforma da Previdência que viabiliza o controle fiscal e evita a insolvência do Tesouro Nacional. E, do outro lado, uma reforma tributária que reduz custos para toda a cadeia produtiva, permita a desoneração dos investimentos, permita a desoneração das exportações, aumenta substancialmente a competitividade. E aí jogaríamos fora o ICMS, o PIS, o COFINS, o Simples. Uma reforma semelhante foi feita ano passado na Índia. Eles também tinham uma bagatela de impostos e fizeram um IVA nacional, um imposto sobre o valor agregado. Os cálculos são que só esta reforma acrescentou 2 pontos de percentagem à taxa de crescimento do PIB indiano. Eu acho que alguma coisa parecida pode acontecer aqui. Só para você ter uma ideia, o ICMS muda no país 70 vezes por semana. Você imagina o custo disso para as empresas, as incertezas, a insegurança jurídica. Então, se você tiver solvência fiscal garantida com a reforma previdenciária, por outro lado, uma reforma tributária que aumente substancialmente a eficiência, a produtividade e o potencial de crescimento, o Brasil começará o novo governo com o pé direito. E aí, se tudo der certo, nós teríamos uma renovação do mandato em 2022 e o Brasil entraria numa fase de enorme prosperidade, não é? Que é que todos estamos esperando que aconteça. Claro, o oposto poderia acontecer, que seria a eleição de alguém do PT ou do Bolsonaro. O Bolsonaro é um candidato despreparado para a complexidade da gestão de um país, não é? Mas eu aposto que essa é uma hipótese de baixa probabilidade de ocorrência, eu diria da ordem de 20% a 30%. Portanto, então, nas condições de hoje, a menos que algo completamente novo venha a acontecer nos próximos 2 ou 3 meses, a eleição está caminhando para uma articulação de centro e o Alckmin se torna o candidato mais competitivo dessa coalizão. Teremos, então, o Alckmin presidente com o seu programa coordenado por Pécio Arida, como a gente sabe, é um economista de credenciais sólidas, de grande experiência no governo, no setor privado e na academia. Pécio provavelmente seria o ministro da Fazenda, e aí teríamos uma equipe econômica tão coesa quanto a de hoje, tão competente quanto a de hoje, para liderar o processo de reformas e crescimento do Brasil para o próximo quadriênio e talvez para os próximos 8 anos.